Fala, galera, tudo bem? Sou o Gabriel. Tainã, vamos, né? Galera, Mais um episódio aqui, porque a gente está gravando nosso podcast Sem Regras. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o pastor Henrique, né? Tudo bem? Tudo bem, obrigado aí pelo convite. Ó, pastor, fica à vontade aí para se apresentar primeiro para a galera aí. Fala seu nome, a sua idade, né? O seu projeto que você está apresentando novo aí para a gente aí. Fica à vontade para se apresentar para o nosso público aí. Certo, sou Henrique Vieira, tenho 35 anos, sou pastor, ator, escritor e militante. Eu sou nascido e criado em Niterói, região metropolitana do Rio, pastoreio a Igreja Batista do Caminho. Fui muito tempo membro do Conselho Deliberativo do Instituto Vladimir Herzog, então atuo nessa perspectiva dos direitos humanos, da luta antirracista, do campo fé e política, combate ao fundamentalismo. E esse ano, depois de um longo processo aí de conversas com o meu partido, movimentos sociais, artistas, estou como candidato a deputado federal pelo PSOL aqui no estado do Rio, para fazer o contraponto ao fundamentalismo e fazer parte também de uma bancada negra, popular e antirracista em Brasília. Pô, muito importante, né? Então, vamos começar um pouco sobre a sua vida como pastor, né? O que te fez ser pastor, se é da sua criação, sua família, como é que o Henrique virou o pastor Henrique? Certo, eu nasci num lar evangélico, então aprendi desde cedo, especialmente com duas mulheres, minha mãe, Glaucia, e minha vovó, Ruth, o amor pelo evangelho. Então, desde pequeno, um menino crente em Jesus. Daí, na minha adolescência, essa semente frutifica de vez, eu me envolvo muito na igreja. Eu fui um garoto de igreja, crescido na igreja. Isso lá em Niterói? Igreja, em Niterói, a primeira igreja batista de Niterói. E foi nesse contexto da igreja, da escola bíblica dominical, do coral de adolescentes, do ministério de adolescentes, que eu me desperto para a vocação pastoral. E, a partir disso, vou estudar teologia, vou fazer seminário. Então, a minha vocação pastoral surge no contexto da minha adolescência na minha igreja, e no meu coração sempre foi algo muito relacionado a compartilhar o evangelho, coisa de abrir a Bíblia e falar do amor de Deus, e também relacionado ao cuidado e ao serviço às pessoas. Então, na minha cabeça, desde adolescente, ser pastor não era uma coisa tipo ser dono da verdade, ser uma pessoa que define o que é certo e o que é errado. Na minha cabeça sempre foi uma coisa muito simples. Eu quero caminhar com as pessoas, eu quero cuidar das pessoas, eu quero participar das angústias e das alegrias das pessoas e quero falar do amor de Deus. E também, uma das minhas principais referências, ainda adolescente, do que é ser pastor, era o pastor batista Martin Luther King. Então, já tinha aí uma dimensão social e política, de olhar para fora da igreja, olhar para a desigualdade social, para a violência, a questão racial, direitos humanos. Então, eu já pensava e vivia o evangelho olhando para a rua, olhando para fora, olhando para a sociedade. Então, é nesse contexto que eu me percebo alguém vocacionado a essa pastoral da vida, do amor, do relacionamento com as pessoas e da participação na sociedade em prol da justiça. Eu entendi. Isso, você está falando mais ou menos, deve ser o quê? Uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, isso aí? Olha, hoje eu tenho 35. Então, a minha vocação pastoral começa a elaborar com 15, 16 anos. Então, exatamente 20 isso. anos A gente atrás. vive ainda hoje uma igreja super conservadora, imagina nessa época, 15, 20 anos atrás. Como é que foi essa convivência, essa luta, já com esse pensamento progressista, esse pensamento fora da igreja, enfrentar isso de dentro da igreja? Como é que foi para você Então, Gabriel, essa missão, né? Perfeito. O que me salvou foi que essa perspectiva não foi isolada, individual. Eu e meus amigos e amigas, nós estávamos vivendo essas questões juntos. Tinha uma galera vivendo isso no Ministério de Adolescentes da primeira Igreja Batista de Niterói. A gente começou a se perguntar assim, bem, qual a relação da nossa fé com os dilemas do mundo? As meninas lá perguntando assim, mas o cristianismo não é muito machista? Essa pregação de hoje não foi muito machista?
e a gente começando a pensar sobre a questão social, desigualdade, fome, direitos humanos, diálogo interreligioso. A gente não vai perceber beleza e espiritualidade em outras religiões, não vai conversar com outras pessoas. Então, eu vivi essa perspectiva em comunhão com amigos e amigas. Tanto é que esse é o coletivo que funda a igreja da qual sou pastor até hoje, a Igreja Batista do Caminho. Então, foi um processo coletivo de entrar em crise com o fundamentalismo, mas abraçar mais intensamente ainda a fé em Jesus. Tem uma diferença aí. A gente entrou em embate com um modelo de igreja, mas a gente junto foi aprofundando o nosso amor por Jesus e o nosso compromisso com o Evangelho. Não, eu ia perguntar para ele justamente porque hoje em dia a gente escuta muito colocar a igreja evangélica tudo no mesmo balaio, assim, né? Que são eleitores conservadores, majoritariamente de direita, e você é um cara ao contrário disso. Sim. E como que é enfrentar isso dentro da igreja? Não sei nem se a palavra certa é o enfrentar, né? Ou como é que é... Dialogar, conviver, com essas pessoas dentro da igreja. Como que é isso para você sendo um pastor de esquerda, vivendo num ambiente que, imagino eu, seja majoritariamente de um eleitorado de direita? O que acontece? O campo evangélico, ele é muito plural, ele não é um bloco único. Ninguém fala em nome dos evangélicos com legitimidade. Isso tem a ver com a história, inclusive, do protestantismo. Sempre foram várias denominações. Então, esse é um ponto que a gente não pode perder de vista. Tem diversidade aí. Tem um caráter mais conservador? Acredito que sim. Mas ele é exclusivo, controla e define, explica tudo? Com certeza não. Então, só quero começar por aí. Tem muita gente que acolhe essa perspectiva e leva essa perspectiva adiante. Então, dentro do campo evangélico, tem Coletivo Evangelics, que fala sobre evangelho, evangélicos e diversidade sexual. Tem movimento feminista evangélico, tem movimento negro evangélico, tem evangélicos pela democracia, tem coalizão evangélica pelo clima. Então, debatendo a relação entre fé e meio ambiente. Tem movimento evangélico progressista, que é o MPE. Então, só quero fazer esse registro. Sim. Tem um movimento progressista, vinculado assim à justiça social, democracia, dentro do campo evangélico. Então, tem acolhimento e um monte de gente fazendo coisa boa por aí. Eu sou parte disso. Agora, com relação a essa ambiência mais conservadora, que eu reconheço que existe, aí é o trabalho pedagógico, é o convívio, é a troca de ideia, é uma mescla de diálogo e de enfrentamento. Por quê? É possível dialogar com muita gente e trocar ideia, perspectivas. Agora, com determinadas figuras e lideranças que, assim, muito deliberadamente proclamam muito mais do que um conservadorismo, proclamam ódio mesmo. Isso. Com essas pessoas eu não consigo estabelecer diálogo, porque a própria forma como pensam inviabiliza qualquer troca. Então, quando eu falo enfrentamento, não é na lógica do ódio, do toma lá, da cá, mas é de dizer o seguinte, olha, esse tipo de projeto aí não tem diálogo possível. Agora, com muita gente que tem aí a Bíblia debaixo do braço e fé em Jesus no coração, e que tem uma visão conservadora de mundo, com essas pessoas eu quero trocar ideia. Com essas pessoas eu quero dialogar. E essas pessoas não são só evangélicas ou conservadoras. Vamos pensar com outras lentes também. São trabalhadores, são pessoas exploradas, muitas vezes, lutando aí para sobreviver num país muito difícil. A luta pelo pão de cada dia, pela moradia digna, por um emprego legal, renda para pagar a conta e viver bem. Então, são pessoas. Onde o Estado não atinge elas. Acaba a igreja, muitas das vezes, cumprindo esse papel que o Estado não chega, né? Tem uma palavra aí muito bíblica que é discernimento. Ter discernimento para entender aqui é ódio. Eu recebo mensagens de ódio, assim, espero que você morra. Sim. E pessoas, assim, achando que estão fazendo a vontade de Deus. O que eu vou dialogar com alguém que entra na minha rede para dizer que eu deveria morrer? Então, o meu discernimento diz aqui tem um limite, não tem o que fazer. Agora, com muita gente, não. É uma troca de ideia sobre a Bíblia, sobre Jesus, sobre o que é amar o próximo e respeitar as diferenças. Então, colar o signo conservador e se afastar, a gente deixa de dialogar com muita gente. E sobre essa sua outra pergunta aí, acho que igreja, pelo menos na minha vida, é um espaço que cumpre essa função mesmo, da convivência, do acolhimento.
de... Questão social até, né? Desde muitos anos atrás, a igreja em determinado momento da história foi o Estado em si, né? Ela sempre fez esse papel de acolhimento também do povo mais pobre, que precisava de A algum igreja tipo no de... Brasil alfabetiza muita gente, combate muita fome. Estou romantizando a experiência e defendendo... Não, mas tem um elemento que é real. Ainda mais numa sociedade como a nossa, muito competitiva, cada um por si, todos por ninguém... Às vezes a igreja é um espaço que você volta a ter nome, que as pessoas te olham no olho, meu irmão, minha irmã, e uma pessoa que seria desvalorizada na sociedade, chega na igreja, vira um obreiro, um diácono, um pastor, uma pastora, fala, todo mundo ouve, tem um pedido de oração, as pessoas se importam, acontece um problema em casa, as pessoas visitam. Então é um debate importante. Sim, Muitas igrejas retomam uma dimensão de convívio e de ajuda mútua que está cada vez mais rara numa sociedade individualista, cada um por si, todos por ninguém. Isso é verdade, isso é verdade. E vindo um pouco para o campo político, você já chegou a ser candidato na sua vida? Já chegou em Niterói a participar de grupos políticos? Como é que foi? Eu sou filiado ao PSOL desde 2007. Pô, bastante tempo. Único partido? Meu único partido. Sempre fui desse campo da esquerda. Sempre, desde menino. Me chamou muita atenção a questão, primeiro, da desigualdade social. Nunca bateu na minha cabeça assim com tranquilidade, porque poucas pessoas têm tanto e tantas pessoas têm pouco. É doído. É doído. Eu nunca achei assim razoável. Achar, porra, tem gente que não tem o que comer, não tem onde morar, sabe? Então, a militância, para mim, sério mesmo, sempre foi consequência da minha fé. Jesus me ensina a amar o próximo. Eu olho para o lado e vejo tanta dificuldade, tanta correria, tanta luta para as pessoas viverem com o mínimo de dignidade. Quero participar da transformação disso. Quero ajudar, né? Quero ajudar, quero socorrer, quero lutar por justiça, por direitos, por saúde, educação, cultura. Então, repara que a própria fé me levou à militância. E daí, na Universidade Federal Fluminense, na UF, entrei no movimento estudantil. No seminário, participei do movimento estudantil dentro lá da teologia. A gente refundou o movimento, o DCE do nosso seminário, o Diretório Central dos Estudantes. Depois, movimento negro, direitos humanos. Nesse caldo aí, eu virei vereador em Niterói. Eu tive um mandato em Niterói muito bonito, muito potente. Quando isso? 2013 a 2016. Depois eu trabalhei com Marcelo Freixo como colaborador da Comissão de Direitos Humanos de 2016 a 2018. Então, na LERJ, né? Na LERJ. Então, eu tenho já... 2018 não fui candidato, 2020 não fui candidato, fui me dedicando a outras áreas da vida, porque ser candidato é uma forma de contribuir, mas, obviamente, não é a única. Já tem uma pessoa, tem toda uma estrutura não, por trás, sociedade, como se tem muito várias coisas. Vamos transformar mesmo... Não, né? é muito importante ter candidaturas comprometidas com a justiça social, com a vida melhor para todo mundo. Mas o que muda o mundo é o povo organizado, é o trabalho de base, é o dia a dia. Então, tem muitas formas de contribuir com uma vida melhor para todo mundo. Candidatura é uma delas. 18 e 20 eu não fui candidato, e agora 22, por causa do fundamentalismo religioso em Brasília, massacrando o nosso povo e perseguindo um monte de gente, esse testemunho terrível de uma fé com arma na mão, de uma fé com ódio na boca. E como se fosse um discurso de Deus, na verdade. A gente decidiu fazer o contraponto. Calma aí. Vamos mostrar que é possível ter uma fé mediada pelo amor, que busca o bem comum, que defende a causa do povo, que estabelece o diálogo nas diferenças. Então, por causa disso, a gente decidiu, esse ano, pegar essa militância e transformá-la numa candidatura para fazer essa diferença em Brasília. E como que está o grupo do PSOL para aqui no Rio de Janeiro, pensando em formação de bancada? Essa nominata que você está vendo como deputado. Como nominata para federal ou para estadual? Para federal, a sua, né? A nominata do PSOL é muito boa e é muito forte. E tem chance aí de fazer pelo menos 5 federais, 4 ou 5 federais pelo Rio de Janeiro. Eu acho que isso é bem possível. Campos, para além do PSOL, né, setores políticos para além do PSOL, também avaliam isso. Nós não temos uma candidatura própria para presidente e para o governo, que é uma novidade na nossa história. Sim.
mas a gente entendeu que o momento pedia isso. Tem uma prioridade que é derrotar Bolsonaro. Nós entendemos que o bolsonarismo é um projeto muito destruidor. Muito cruel, né? Acho que essa é a palavra. Espero que quem está nos ouvindo até entenda isso. É crueldade, é celebração da maldade, é glorificação da violência, é zombar do sofrimento e do luto das pessoas, é devastar o meio ambiente, é produzir uma economia que transforma o pobre em miserável, que massacra o povo, que tira direitos, que mata. Então, assim, diante desse caos, o pessoal, na minha opinião, teve uma decisão responsável. Vamos fazer aí alianças num campo de democracia para poder acabar com isso, com essa lógica destruidora do Bolsonaro. Então, Lula para presidente, Freixo para o governo. Então, nós, esse ano, não temos as campanhas majoritárias, porém, temos, tanto para estadual quanto para federal, chapas muito fortes, com figuras com muito histórico de votação ou um excelente potencial de voto, como a nossa candidatura, e por essa junção eu acredito que o pessoal pode fazer uma bonita bancada em Brasília. Você falou em 5, tem ideia assim? Penso eu, seria você, Tarcísio, Isso. Chico, a Thalíria também, Isso. e quem seria o quinto? Temos o Glauber. É o Glauber, você do Glauber, é verdade. Temos o Glauber. Então, de repente, faz até mais. Tem a federação também, né? Agora é federação pessoal e rede. E rede, né? Isso, Então, conta como uma nominata só nesse caso. Partidos diferentes, mas a contagem dos votos é para eleger candidaturas da federação. Então, acreditamos que é possível. Você falou de alianças aí, é até importante falar. E como é que você enxerga esse limite dessas alianças? A gente está vendo hoje que nós estamos lançando no Lula com o Alckmin, que eram opositores, né, de vários anos. No Rio, você traz um César Maia para ser vice do Freixo. Como é que isso chegou na militância? Você que vem da base, você que vem, né, dessa pessoal organizado, como é que isso chegou até vocês? Como é que é aceitar isso de certa forma e convencer o eleitor a votar nessas pessoas? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Vocês, no caso. Na conversa sincera, você usou o verbo certo, aceitar. Não era a política que eu defendia. Veja bem, nós defendemos uma aliança para poder derrotar Bolsonaro, e foi isso que o pessoal fez, apoiando Lula e Freixo. Essas composições específicas, por exemplo, eu já tinha discordância. E vejo muitas pessoas na base também com essa discordância. Não é a expressão do programa e do projeto que a gente defende. Mas também existe uma coisa chamada responsabilidade, maturidade, entender o que já foi feito, o que está pactuado nesse momento e que a gente precisa fazer com muita seriedade. Porque, assim... Tem algo maior para enfrentar. E essa não é apenas uma frase de efeito. Eu quero realmente dizer que o bolsonarismo é destruidor. 4 anos a mais de Bolsonaro, meus amigos, doloroso é pouco, né? Doloroso é o que a gente está vivendo agora. Né? Então, assim, é a expressão das chapas que eu defenderia, que eu defendi? Não. Mas eu tenho responsabilidade, eu tenho que entender a correlação de forças do momento, o que está decidido entre nós e quem está do lado de lá. Aí não tem 1 centímetro de dúvida do que fazer e vamos firmes para eleger Lula e Freixo, alimentando no nosso campo um projeto que a gente acredita mesmo, né? De organização do povo, de democracia cada vez mais participativa, de mandatos populares e coletivos e de uma política que possa inaugurar novidades. Porque é isso. Agora é derrotar Bolsonaro. Ninguém tem dúvida disso, prioridade 0. A minha pergunta é: e ano que vem? Isso. Eu tenho falado muito sobre isso. O dia seguinte da eleição, né? É isso. Aí não vejo outro caminho. Eu acho que a gente tem que superar a política da conciliação. Repara que a mesma pessoa que está dizendo que o momento nos pede maturidade não perde projeto histórico diante dos olhos. Em algum momento, a gente tem que apostar mais na mobilização popular, sustentando transformações mais profundas. A gente não vai fazer reforma agrária, popular e agroecológica para reduzir o preço do alimento, combater a fome, colocando alimento bom e saudável na mesa do povo. A gente não vai fazer isso no horizonte histórico tendo o agronegócio como aliado. Exatamente. Entende o que eu quero dizer? Então tem maturidade para entender qual é a demanda do ano
e tem projeto histórico para entender que a gente tem que avançar na mobilização do povo em mecanismos cada vez mais participativos para fazer transformações mais profundas e estruturais, para corrigir as desigualdades e combater os privilégios historicamente garantidos para as elites nesse país. Você falou aí de aliança a nível nacional, né? Que o pessoal está apoiando o Lula. Falamos também a nível estadual que o pessoal está com Freixo. Mas e no Senado, que tem esse impasse? Molon, Siciliano, como é que você vê essa racha, essa briga? E se você acha que tem um lado mais certo que o outro? Porque, assim, pelo que chega pra gente aqui, é que havia um acordo que realmente o candidato seria o Siciliano e o... não sei, tá? E que, assim, o PSB indicou o vice do Lula, aí o PSB tem o candidato ao governo e o candidato do Senado seria o Siciliano. Mas isso aí é o que chegou pra gente aqui, o que a gente sabe, mas... Queria saber como é que você vê essa situação e se for outra coisa diferente disso. Eu não tenho informações sobre esse acordo. Eu não participei. Não, eu também não tenho. É só o que a gente lê, que então, escuta falar. O pessoal nem teria participado. Mas entre o PT e o PSB. É onde eu estou querendo chegar. Claro aqui, parece que é o PT e PSB. O pessoal não teria... Nessa mesa, nesse dia, não estávamos. Não estava. Então, assim, mas o que dá para falar é o seguinte, olha... Mas está no grupo, vocês estão todos juntos, não, né? Não, mas o pessoal tem posição. O pessoal, quero dizer, é que a sua pergunta faz referência a um acordo. Esse acordo eu não tenho o que dizer sobre isso, porque de fato... O acordo eu só citei, eu queria saber a sua opinião em relação a esse impasse. Mais do que a minha opinião, a posição do pessoal, nós estamos apoiando o Molon ao Senado. É isso. Isso foi deliberado, teve uma coletiva de imprensa, estávamos lá e já faz aí uns 2 meses e não mudamos de posição até o momento. E o argumento nosso é o seguinte... A figura hoje, candidata ao Senado, mais identificada com o campo da democracia e da esquerda, e que tem mais viabilidade de vencer a eleição, porque esse é um argumento que está sendo utilizado no Brasil inteiro, não é? Foi usado em São Paulo. O que é viável para ganhar do bolsonarismo? Se você pega identificação com o campo democrático como uma variável e viabilidade eleitoral como outra variável, o nome que se coloca, para mim, é o do Molon. É o que as pesquisas apontam, a maior articulação entre diversos setores da sociedade, na base militante, no campo da democracia progressista, entre artistas, e a tal pesquisa de intenção de voto, né, uma ou outra, todas apresentam um candidato até esse momento com chance de ganhar. As pesquisas para o Senado são mais imprecisas? São. Muita gente vai ainda definir o voto? Vai. Mas o que a gente tem até agora, quem aparece ali em primeiro ou em segundo, é o Molon. Então, dentro dessa lógica de uma responsabilidade para ter candidaturas fortes, com viabilidade de vencer, a gente se mantém até esse momento indicando e fortalecendo e apoiando a candidatura do Molon. Você falou uma posição partidária, importante a posição partidária, mas eu queria uma posição sua pessoal, se fosse... essa. Essa também. Você gostaria que o Molon disputasse a eleição foi. Pelo discurso, pela ideia geral, derrotar o bolsonarismo que o Romário está representando nesse momento, se alinhando, seria o candidato para bater o Romário. Então, pessoalmente, também seria... Eu defendi essa política. Essa ideia também. Essa sua posição é a posição do partido, mas qual você acha que vai ser o desfecho dessa história? Aí, sei. Porque essa semana eu li que o PSB falou de cortar a verba do Molon para ele desistir, o presidente mandando ele desistir. Parece que a pressão está firme em cima dele para ele desistir, mas ele não quer desistir, parece que não vai. Eu tô com essa frase na cabeça, parece que não vai. Eu não consigo antecipar, não tenho todos os elementos, mas acho que vai até o fim. Acho que o Molon vai confirmar a candidatura e acho difícil o PT desembarcar da campanha do Freixo. Também acho, viu? Que também não teria outro palanque se ele sai. Mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. Vocês me perguntaram muito sobre o Senado e eu fui respondendo sobre o Senado. Isso. Mas não quero diminuir em nada a importância do governo do Estado, né? Não, sim. O Castro é o espírito do Bolsonaro e do bolsonarismo no Rio de Janeiro. É uma política que ataca os servidores, é uma política trágica do ponto de vista econômico e social. E, olha, vou te falar, do ponto de vista da segurança pública, é impressionante. O massacre
destruidor das famílias pobres e pretas das favelas e periferias do nosso Estado. Esse é um Estado controlado tanto por milícias, né? Então, é o fuzil e a fome. Eu não tenho a menor dúvida de que Marcelo Freixo é uma candidatura muito importante, que a gente precisa ter muita responsabilidade, entender o que o momento está dizendo e fazer a campanha com muito entusiasmo, porque também, lá, pelo aquele critério da viabilidade, a disputa é grande, mas é quem pode vencer a eleição para o governo do Estado aqui. Eu não sei, a gente vê muito pessoas falando da esquerda, né, outros progressistas, essa aliança ampla que foi formada, dizem muito que é talvez uma última oportunidade do Rio sair dessa. Tipo assim, você enxerga assim também? Você acha que está nesse nível de radicalismo realmente o Estado não está aguentando mais, a milícia cada vez mais tomando território, o tráfico cada vez mais tomando território. É isso. Né? Se você enxerga assim também? Enxergo. Acho que tudo que vem acontecendo no Rio de Janeiro, os últimos governos... Está todo mundo preso. Criminosos, a palavra é essa, né? Porque a gente está falando aqui de nomes e candidaturas, mas vamos lembrar o pano de fundo disso. O pano de fundo disso é o povo, são as pessoas, é o que mais importa. Né? Então, a gente está falando de pessoas passando fome, mais de 2 milhões de pessoas passando fome no estado do Rio. A gente está falando de desemprego, a gente está falando de moradia precária, a gente está falando de pessoas em situação de rua, a gente está falando de caos na saúde pública, a gente está falando de violência, a gente está falando de mães desesperadas chorando diante da morte dos seus filhos, a gente está falando de famílias enlutadas. Entende o que eu quero dizer? Lógico. Então, às vezes a gente fica num debate... Eu sempre isso. É isso. Nossa, então, eu sempre tento trazer a prática política para realidade, o rosto da vida, senão a gente fica muito... Eu fico pensando isso. A política parece um jogo de xadrez, peças, movimentos, nomes, e a gente se esquece da razão, pelo menos para mim. A razão da militância, da candidatura, do mandato, do governo e da política, a razão disso é melhorar a vida das pessoas. E como que melhora a vida das pessoas? Vamos dizer, não é invadindo uma favela com fuzil e saindo atirando para tudo qualquer lado. Aí você destrói a vida das pessoas. Tá, né? Provado, a gente vive um confronto de décadas que não resolveu em nada o tráfico de drogas, em nada a vida daquelas pessoas. E como é que transforma a vida dessas pessoas? Qual é o projeto que vai defender isso? Como que faz isso? Eu acho que é um projeto em que o povo é protagonista. Que é uma pergunta bem ampla, certo? Lógico, pô. E eu vou dar aqui algumas indicações do que a gente constrói coletivamente. Na perspectiva do Paulo Freire, sabe? De você mobilizar as pessoas e, nesse processo, produzir uma consciência sobre as injustiças do mundo e começar a atuar politicamente para transformar a realidade. Então, esse é o primeiro ponto de como fazer isso. Respeitando o povo e chamando o povo não apenas para votar, mas para se organizar e participar daquilo que influencia e define a sua própria vida. Então, aliança com o povo organizado cada vez mais, eu acho que é o caminho para governos mais sensíveis, mais generosos e mais justos. Daí a gente entra no campo da política pública. Eu primeiro apresentei um princípio, Sim. que é chamar o povo a participar sempre, tirar a política desse espaço dos donos do poder. E aí trabalhar políticas públicas que criem condições de participação popular e possam garantir e ampliar direitos. O que é garantir e ampliar direitos? É ter política pública para educação pública. Ser cada vez mais de qualidade, referência, envolvendo a comunidade escolar, fazendo diferença no território, no bairro. Significa saúde pública. E não saúde apenas como cura, mas como promoção da saúde, prevenção à doença e tratamento quando a doença acontece. Saúde tem a ver com a água que você bebe, com a condição da sua moradia. Saúde tem a ver com saneamento básico, acesso à água potável. Saúde tem a ver com tempo livre, atividade descanso, física, poder dormir, se alimentar esporte. bem. Então, entende onde eu estou falando? É você ter políticas públicas. Quando eu falo garantir e ampliar direitos, perfeito. Às vezes o campo progressista entende rapidamente, garantir e ampliar direitos. Mas eu queria materializar isso numa escola pública que funciona bem,
num hospital público, numa medicina de família, num equipamento de cultura, numa economia gerando emprego e distribuindo renda. Se você pensar nacionalmente, eu estou pensando na distribuição mais igualitária das terras, para os camponeses poderem plantar, para o alimento poder diminuir o preço, chegar na mesa do trabalhador, e a gente zerar a fome no Brasil. Então, como alterar a vida das pessoas? Com participação popular e políticas públicas que sejam capazes de combater privilégios, distribuir poder e riqueza. Pronto. Criei na minha cabeça aqui um trio. Combater privilégios, partilhar poder e distribuir riquezas. Para mim, é um tripé de um outro modelo de sociedade. A gente não vai construir um Brasil justo sem tocar em privilégios. Alguém vai ter que perder para que o povo possa ganhar. Mas quem é esse alguém que tem que perder? São os que ganham há 500 anos. É isso que eu ia perguntar. Como mudar isso se quem tem que mudar são exatamente os titulares desse privilégio? Mas é por isso que a política tem que deixar de ser o palco dos grandes jogadores ricos e poderosos e ser o palco em que o povo atua e define o próximo movimento do jogo, entendeu? Então, por isso que eu comecei falando. Vou traduzir isso no cenário eleitoral. Imagina um Congresso Nacional com uma bancada cada vez mais ampla e representativa do movimento negro, das mulheres, dos indígenas, dos sem-teto, dos sem-terra. Quando os espaços de poder vão sendo ocupados pelo povo que sofre, para mim, é a base, é a chave que muda a lógica e que apresenta diante de nós um outro país. Por isso que eu comecei falando participação popular. Isso aí depende totalmente da sociedade. Exatamente. Né? E criar mecanismos objetivos chamando o povo a participar e ser protagonista da sua própria história. Mas é uma ideia excelente, mas é um mundo muito utópico ainda para a nossa realidade, né, atual. Isso. Tem que ter um start, tem que ter um início. Eu concordo, eu acho que a gente tem que lutar. Parece que é um ideal que você tem e você fala mesmo com convicção, que acredita mesmo nisso. Eu acho que deve acreditar mesmo. Mas qual o start para isso começar? Exatamente plantando esses movimentos, dando base para isso, incentivando candidaturas desse nível. Isso mesmo, né? É trabalho de base, sempre. O período eleitoral e as disputas pelos cargos no Estado acho que são importantes. Isso. Então, bancadas populares, bancadas progressistas. E não acho que seja tão... Assim, você acabar com o capitalismo é um horizonte que está lá na frente. Mas, assim, eu quero chamar a atenção para uma outra dimensão. É possível governar corrigindo desigualdades, combatendo privilégios, distribuindo poder e reduzindo a pobreza. Eu acho que isso não está no campo do irrealizável, não. Eu também não acho, não. Eu quero participar de governo, cara. Eu assim, no sentido de que eu quero que o PSOL cada vez mais cresça num campo de articulação para a gente disputar verdadeiramente prefeitura, governo, presidência, porque eu acho que dá para fazer. Dá para mexer no orçamento, dá para ter política pública para educação, para saúde, para cultura, para saneamento, para assistência. Não é solucionar para sempre os problemas, mas eu acredito em governos de caráter popular, mexendo na máquina pública e mobilizando política pública para corrigir desigualdade e melhorar a vida das pessoas. Eu acho que nós temos projeto para isso e maneira de fazer governos que alterem a lógica e que melhorem a vida das pessoas. Você falou mais de uma vez já aqui sobre o movimento negro, né? E mexendo nas suas redes sociais, a gente vê que você é muito presente, né? Desse tipo de pauta, né, na sociedade. E você fala muito sobre racismo estrutural. A gente já bateu um papo aqui em outro programa com outro convidado nosso sobre racismo estrutural. E eu queria que você falasse um pouco do que é esse racismo estrutural, que muita gente só escuta a palavra solta assim. Nossa, vamos lá. O que acontece? O racismo, ele não se explica apenas por atitudes racistas. Ou seja, não é um problema exclusivamente de indivíduos racistas. O racismo não é só uma questão de desvio de caráter ou uma patologia. Aquela pessoa é mau caráter, aquela pessoa é racista. Então, vai lá e educa ou
pune. E pronto, resolveu o problema do racismo. Então, o racismo não se explica exclusivamente por uma questão moral, individual, de ações racistas de indivíduos ou grupos. Quando a gente fala que o racismo não se explica apenas pela dimensão individual, a gente está querendo dizer o quê? Que o próprio modelo em que a nossa sociedade funciona, esse modelo é racista. Foram quase 4 séculos de escravização sobre o povo negro. Depois da abolição, não existiram políticas de reparação, de reequilíbrio. Então, o racismo não está só na cabeça, no coração e na atitude de um indivíduo racista. O racismo é o modelo no qual essa sociedade funcionou e funciona. Então, o racismo está no imaginário, daquilo que é bom, daquilo que é belo, daquilo que é bonito e daquilo que é estranho. Os estereótipos, né? Porque, vou dar um exemplo. Por favor. Colonização do Brasil, século XVI. Os europeus chegam aqui. E qual é a referência de cultura, de religião, de família? A referência que eles colocam é a referência europeia. A gente fala eurocêntrica. Por quê? Porque o centro do mundo é a Europa. E tudo que é diferente da Europa, daquele modelo de vida, de Estado, de família e de corpo e de cor, tudo que é diferente passa a ser avaliado e julgado de acordo com esse centro, com essa referência. Então, você cria uma hierarquia humana. Você diz quem são os tipos de gente que valem mais e os tipos de gente que valem menos. E o conceito de raça aparece aí para justificar essa hierarquia. E dentro desse modelo, dessa lente através da qual o mundo é visto, o que é não branco é visto como alguma coisa menor. Então, o povo negro passa a ser visto pela lente, pelo centro e pela referência da cultura branca europeia. Então, você cria um modelo que justifica o domínio, o controle, a escravização e o extermínio. Porque esse outro aí é um outro subalterno, sub-humano, inferior, exótico, excêntrico, estranho. Que religião é essa? Que batuque é esse? Que família é essa? Que corpo é esse? Que cabelo é esse? Só que imagina isso durante séculos, produzido e reproduzido pelo Estado, pela estética padrão, pela política, pela economia. Você vai criando uma cultura, aí que está o racismo estrutural. Porque a própria cultura já cresce com a pessoa, racista. Então, a pessoa que nasce naquela cultura é dada para ela uma lente. E é a partir dessa lente que uma criança vai começar a ver o mundo e vai entender o mundo. E, olha, mais do que ver e entender, vai sentir o mundo. O racismo produz sentimentos. Quantas pessoas têm medo? Pegando um afeto, medo. Você não explica muito, você meio que sente. Quantas pessoas têm medo das religiões de matriz africana? Várias. E não sabem nem dizer da onde ou porquê, só sentem. Isso é natural? Não. É uma cultura racista, é uma história racista, é uma lente racista, é uma estrutura de sociedade racista que forma um imaginário racista. Por isso que o racismo é estrutural. Mas não fica só no afeto. O afeto, a coisa do medo, da repulsa, é estranho, é inferior, isso se confirma na política. O Silvio de Almeida fala isso no livro Racismo Estrutural. O racismo é um imaginário racista que olha para a sociedade e meio que naturaliza, isso é coisa de branco, isso é coisa de preto? O racismo chega a esse ponto, de você criar pessoas indiferentes ao próprio racismo. Por isso ele é tão profundo. Porque ele é, olha que maluquice, ele é tão evidente que passa a não ser percebido. Olha a loucura. Você meio que
Você entra num lugar que só tem branco, mas o Brasil é majoritariamente negro. E raramente... Por que uma pessoa branca, de olhos azuis e loira, sentada no meio-fio pedindo dinheiro? Por que essa imagem soaria estranha? Tal qual chegar num consultório médico e ver um médico negro. Olha o racismo estrutural, criando o que seria razoável e o que não seria razoável. O racismo é estrutural porque ele é a normalidade da sociedade. Olha só, não estou tirando o peso das ações racistas, não, tá? Sim, o xingamento não é só isso. Pronto, você sacou. Eu só quero dizer que se você olha e diz que o indivíduo é racista e só esse é o problema, você esquece que... Vamos tratar daquele indivíduo só e... Você esquece que o modelo, não só o imaginário, porque para o imaginário se confirmar, você tem que ter políticas que continuem excluindo o povo negro. Porque... Tô falando muito? Não. Tá. Equipe, eu tô falando muito? Tem uma pessoa na minha equipe que dormiu ali. Né? Eu vi. Tá dormindo há um tempo já. Tá bom. Mas vou terminar o raciocínio. Não, pode, lógico. Que é o seguinte. Se chegasse numa escola, tá bom? Um livro de mentalidade... Chegasse não, porque chega em muitas escolas. Um livro racista. Um autor racista, Oliveira Viana. Com teses evidentemente racistas. Mas se o estudante... Imagina um mundo em que o livro é racista, aí o estudante que está lá na sala de aula olha para o lado e a realidade que ele encontra não confirma nada daquilo que o livro diz. Daí o estudante vai ter mais capacidade de dizer, esse livro está todo errado. Esse livro... Pô, que bizarro. Lógico. Mas olha só, a questão é que a narrativa racista, que tem lugar para branco, que tem lugar para negro, está escrito lá. Não parece um absurdo? Total. Mas você olha para o lado e o que a realidade te informa? Que tem lugar para branco e que tem lugar para negro. Portanto, o racismo não é só a letra do livro. É a política concreta que vai criando na realidade a imagem que confirma o imaginário. O racismo é tanto o imaginário quanto a política que exclui. E depois confirma o próprio imaginário. Então, numa escola muito rica, que a mensalidade é cara, num país em que o povo negro sempre foi maltratado, escravizado, você aumenta a mensalidade, você vai começar a perceber que tem um recorte racial, que só começa a entrar quem é branco. Lógico. Então, você cria um lugar, você cria uma política que reforça uma lógica que ali é um lugar de branco. Então, o racismo está tanto no livro quanto na política que exclui o povo negro. Então, não dá para explicar o racismo apenas pelo cara mau caráter. Pela atitude racista. Esse cara é um problema. Mas a normalidade, entre aspas, da sociedade o tempo inteiro está criando a naturalização de uma tragédia. Por isso que a gente fala que o racismo é estrutural. E como que resolve isso? Política, economia, Estado, ocupação direito, de espaço. Ocupando espaço, isso que eu ia falar. Representatividade, medidas de reparação como cotas, políticas econômicas de reparação. Tem que mexer na economia. Tem que distribuir renda para o povo preto. Tem que mexer na política, abrir espaços de representatividade e produzir leis de reparação. E tem que mexer no direito, especialmente no sistema jurídico, criminal e penal. Eu arriscaria dizer que os três grandes dispositivos da produção do racismo no Brasil é a indústria cultural, o modelo educacional e o sistema judiciário. Por isso a gente fala que o racismo é estrutural. Porque se não mexer na política educacional, na indústria cultural, no sistema judiciário e na economia, 4 pilares, o racismo não se sustentaria, historicamente, sem o modelo educacional, o sistema judiciário, o Estado e a economia. São os poderes que garantem que o racismo continue, né? Garantem. Legitimam, olha que loucura. Você poderia dizer assim, a educação vence o racismo. Eu te perguntaria, que tipo? Porque determinada educação, historicamente, reforçou e naturalizou. Né? Por isso que o racismo é estrutural. Não, vamos educar aquele indivíduo lá com a educação. Eu vou perguntar qual? Porque se for a educação que reflete essa estrutura de sociedade, vai reforçar na cabeça do cara. Você seria a favor, então, se for do sistema até de cotas nas nominatas de candidaturas também, de cotas para negros? Eu sou a favor de políticas de incentivo
para criar reparação. Isso. Então, em termos de estrutura, visibilidade, fundo partidário, fundo eleitoral, óbvio que eu sou a favor. Isso não é privilégio, isso é reparação. Para criar mais, porque se você... Qual o problema? Olha só, o silêncio é racista e a omissão é racista. Se você não cria mecanismos de reparação e deixa no automático, o tal automático vai privilegiar os brancos. O automático não é neutro, o automático é racista. Então, você precisa criar leis e políticas para tirar do automático. Não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Senão a fotografia do poder vai ser de homem branco, rico, latifundiário, com arma na mão. Entendeu? E você tem até uma ideia, pode ser que Jesus seria negro, não tem isso? Pô, ele é, né? Falei com ele hoje de manhã e confirmei. Isso. Ele é, cara. Porque, assim, se ele foi um camponês oprimido, pobre, perseguido no primeiro século, então ele é negro no Brasil. Não dá para ser quem foi na Palestina do primeiro século e ser um privilegiado, sabe, playboy no Brasil de hoje. Não dá. O cara era de Nazaré, entendeu? Então, se Jesus é de Nazaré, então ele é da Maré. Se Jesus era de Nazaré, então ele é do alemão. Se Jesus é de Nazaré, então ele é preto. No Brasil de hoje, ele é preto. Repara, não é essencialmente preto. Eu entendi. Mas é preto na condição, na vivência. Tá, e do ponto de vista historiográfico, com certeza não foi branco. Um judeu da Palestina do primeiro século não era branco. Mas o que eu estou querendo dizer é que o debate está além disso. Eu entendi. Você é um pastor, né? Vai ser candidato. É candidato, né? Ou vai ser, não sei como é que pode falar hoje. É pré-candidato, né? Então, teve uma convenção que formalizou a candidatura. Em tese, eu sou formalmente candidato. Eu posso dizer, mas eu não posso pedir voto. Entendi. Mas já posso dizer que sou candidato. Sim, então, a questão que eu queria entrar é na questão do Estado laico, né? Porque você é um pastor e a gente vê bancada evangélica, né, no parlamento influenciando bastante na formação de leis do nosso país. Como que você pretende exercer a legislatura conciliando, né, o Estado laico com as suas convicções religiosas? Não, totalmente. A minha convicção religiosa aponta para o Estado laico. Porque, para mim, fé não é dominar, fé é servir. Eu não tenho um projeto no meu coração, eu quero que o Brasil seja evangélico. Não. Eu quero que no Brasil as pessoas não passem fome. Pode concluir. Então, assim, a minha fé orienta a minha vida, a minha igreja. Eu não quero que a minha fé seja a Constituição da República. Então, eu sou um defensor do Estado laico porque o Estado laico, inclusive, resguarda o direito. As pessoas precisam entender isso. O Estado laico não é contra a religião. É como se o Estado, ele não tem religião, mas ele diz o seguinte, olha, as pessoas podem crer e as pessoas podem não crer. Então, respeita tanto as crenças religiosas, no plural mesmo, quanto a não crença religiosa. Então, eu pretendo estar em Brasília para defender isso. Eu sou um cristão defendendo que o Estado seja laico, respeitando a pluralidade religiosa. E tem mais um detalhe. No campo das religiosidades, quem mais sofre no Brasil não somos nós cristãos. Não. São as religiões de matriz africana. Então, pelo contrário, eu quero participar de legislações que combatam o racismo, que protejam o direito das religiões de matriz africana a professarem a sua fé sem medo, sem ameaça e em paz. Então, para quem está me ouvindo, eu não quero fazer parte da bancada evangélica. Não farei. Acho, pelo visto, que vou bater de frente com ela. Porque eu não vou estar lá para defender uma igreja, eu vou estar lá para defender a dignidade humana. Você mesmo falou que no início não te representa, não representa a igreja como um todo, né? Não. Foi um estigma que colocaram e acabou ficando. Bancada evangélica, mas não representa o evangelho como um todo nessa bancada. Todos os evangélicos, em hipótese alguma. Não eu sou um evangélico e vou estar lá por outras razões. Você, como pastor da Primeira Igreja Batista, né? Qual é o nome? Rapaz, não, essa não. Não, qual é o nome? Atualmente, Igreja Batista do Caminho. Isso, então. Você, como pastor dessa igreja, você tem que largar a igreja para fazer campanha? Como é que é isso? Tem que não, mas foi uma decisão minha. Eu vi um vídeo seu no voluntariamente. Eu procurei a direção da nossa igreja e eles concordaram, elas concordaram, que é o seguinte, olha, bom debate esse, cara, muito bom debate para o nosso tempo. Eu defendo a igreja neutra politicamente? Defendo não. Essa visão eurocêntrica, colonizadora, né? A fé é esse lugar individual aqui no meu coração, que não tem nada a ver com o mundo. O mundo se explode, as contradições, as opressões, as violências, eu estou aqui vivendo a minha fé. Esse projeto, de novo, eurocêntrico,
não cabe na América Latina, não cabe no Brasil. O Brasil tem terreiro, tem igreja, tem amém, tem axé, tem fé, e isso participa da vida. Você não vai me pegar aqui e dividir. Aqui é o Henrique cidadão, aqui é o Henrique que tem fé. Isso não existe. Não tem como. Não tem como. Então, assim, é óbvio que tem relação, mas eu acho que a gente tem que separar as coisas e entender que é possível ter uma fé a serviço do bem comum, a serviço da coletividade, a serviço do respeito à diversidade, é basicamente isso que eu defendo. Mas, por exemplo, você vai fazer campanha na sua igreja? Você vai entrar na sua igreja e fazer campanha? Porque é muito comum a gente ver pastor pedindo voto. Pastores, assim, a decisão nossa, que eu esqueci de completar esse raciocínio. A nossa decisão foi, eu vou me licenciar, já me licenciei do púlpito da minha igreja, no período eleitoral, para reforçar a tese de que cada pessoa da minha igreja é livre para pensar, se expressar e votar. Então, assim, a igreja não tem que ser neutra politicamente, porque eu acho que a igreja tem que estar a serviço dos pobres, dos trabalhadores. É tão bonita a história da igreja progressista na América Latina e no Brasil. Sim. Tem a igreja conservadora, que é hegemônica, mas tem tantas imagens bonitas, né? De gente com fé a serviço da reforma agrária, do bem comum, a luta contra o racismo. Eu defendo isso, uma igreja engajada no bem comum. Então ela não fica em silêncio diante da opressão. Mas eu defendo que a igreja, enquanto instituição, seja autônoma diante do Estado e dos partidos. Entendi. E pensa comigo, eu sou candidato, certo? Então, mesmo que eu não fale de candidatura, as pessoas sabem que eu sou candidato. Então, pelo menos durante o período eleitoral, eu sou o tempo inteiro uma propaganda da candidatura. Se eu der boa tarde para alguém, eu sou um candidato. Então, tudo é uma propaganda. Então, se eu pregasse agora, chegasse no púlpito da minha igreja e pregasse o evangelho, e não fizesse nenhuma referência à candidatura, mesmo assim, seria o candidato falando. Então, é o candidato. Não tem como separar o que você falou. Então, acho que é uma medida boa, razoável, prudente, nos diferencia dos caras do lado de lá. Agora, só mais um detalhe. A Igreja Batista do Caminho, independente de eleição, nós temos um colegiado, uma direção coletiva da igreja. Nossas decisões são tomadas em assembleia, que todos falam e todos votam, e nós temos um revezamento no púlpito da igreja, justamente para fomentar uma perspectiva plural e a igreja não ouvir uma pessoa só. Então, independente das eleições, a gente procura se construir em torno de uma perspectiva coletiva de fé. Não tem ninguém lá que, tipo assim, as pessoas contam comigo como um amigo, para chorar junto, para se alegrar, para visitar, para aconselhar, mas as pessoas não olham para mim como um guru que responde tudo, define tudo. Pelo contrário, a gente incentiva na nossa escola bíblica, nos nossos cultos e nas nossas pregações, esse espírito da liberdade de cada indivíduo e da caminhada coletiva. Então, a minha igreja é construída assim, entendeu? Tranquilo. Vamos pro nosso bate-papo final agora. Mas antes disso, esqueci de pedir no início, cara, pra galera se inscrever no canal, compartilhar aí, que a gente sempre esquece, aí fica pro final, fica muito no início, vem cá, ninguém vê. Vocês não vão perguntar em nenhum momento o meu time? A gente colocou até aqui, mas é porque a gente não gosta muito do seu time. Então aí a gente deixou pra lá. Vamos falar um pouquinho então do seu time. Tá. Não, é só pra... Você é Flamengo? Sou. Você é Flamengo. E participa, vai assiduamente no Maraca, gosta? Exageradamente. Exageradamente? Gosta muito? Muito Flamengo. Acompanha? Bastante. Altera o meu humor. Então tá de bom humor, né? Ganhou na terça, né? Nós somos tricolores. Não, e tá ganhando. Dois tricolores? Mas vocês estão em boa fase também. Estamos Você imagina uma final aí, Copa do Brasil. Pô, seria lindo. A gente tava falando disso aqui em cima não, agora. Seria lindo pra mim. Não, pra você não seria bom. A gente tava falando ganhar pra Flu é normal, né? A gente tava falando aqui em cima agora de possibilidade comparando com a eleição até. Mas a gente conta em off depois. Senão... Acompanha, gosta, vai? Não, falando sério, eu gosto muito. Sócio do Flamengo? Não, sócio não. Mas eu sou... Mas você, Freixo, junto no Maraca? Já fomos várias vezes. Eu sou de família rubro-negra, aprendi com meu tio, meu irmão. Sempre que é possível, eu vou ao estádio. Mas independente do estádio, eu amo futebol.
E amo o Flamengo, né? Mas acho bonito a boa rivalidade, Lógico. né? Sem violência, sem ódio, está na cultura do futebol. Eu acho nesse campo da boa provocação e do bom convívio é bonito, né? Um bom Fla-Flu, um bom Flamengo e Vasco, um bom Flamengo e Botafogo, constrói a memória de muita gente e momentos incríveis, ou de alegria ou de tristeza. Eu sou um apaixonado pelo esporte, pelo futebol e pelo Flamengo. Acho o futebol a maior invenção da humanidade. Eu não sou até suspeito a falar, porque eu sou apaixonado. É a coisa mais importante entre as menos importantes. Cara, que frase boa essa. Não é minha, não. Eu já vi por aí. É a coisa mais importante. É boa. Eu vou usar esse negócio. Usa. Agora é um bate-papo final, mais rápido, mais direto. Vamos lá. Na sua cabeça você fala. Eu sou tá? muito bom nisso. Tá bom? Então vamos ver. A maior alegria na sua vida? Minha filha. Decepção. A maior decepção da minha vida, o atual momento do nosso país. A vitória de Bolsonaro. Um grande amigo. Um grande amigo? Isso. João Paulo. Grande irmão, 20 anos de amizade. De Niterói? Conheci em Niterói, hoje mora no Rio também. E um desafeto. Um desafeto? É. Qual o nome do cara que errou aquela bola final na Libertadores? Andrés Pereira. O Andrés Pereira. Ele gosta mesmo. Também, o desafio, Malafaia. Malafaia. Um sonho ainda não realizado. E a Cuba. E a Cuba? Quero muito. E o seu maior medo? Perder pessoas que amo. É um bom medo. E o melhor político que já viu? Melhor político que eu já vi? Rapaz... Frei Tito de Alencar Lima. Político, você quer que tenha mandato? Não precisa. Não, ele era político da onde? Jovem, cristão, frei dominicano, que lutou contra a ditadura e morreu aos 28 anos porque foi torturado e, ao ser torturado, enlouqueceu. E tem gente que não acredita que teve ditadura, né? Um jovem dominicano, um religioso que amou a América Latina, o Brasil, o povo brasileiro, os pobres, com Jesus no coração e o socialismo diante dos olhos. Desculpa a minha ignorância, eu não conhecia. Procurem. Vejam o filme Batismo de Sangue ou o livro Batismo de Sangue e conheçam a história do Frei Tito de Alencar Lima. Vou procurar saber. E quem que foi o pior? Pior político. Hitler. Cite uma coisa boa na direita, no lado da direita, né? O que você acha? Capacidade autocrítica de vez em quando. Quando eles reconhecem que estão errados. Acho que quando eles reconhecem que estão errados é maneiro. E uma coisa ruim da esquerda? Rapaz. Historicamente, a dificuldade de compreender a importância do fenômeno religioso na vida do povo. Interessante. Porque a esquerda perdeu um pouco a capacidade de dialogar com essas pessoas, né? Com a galera mais religiosa do nosso país. Tem uma esquerda que perdeu e tem uma esquerda que nunca quis, tem uma esquerda que rejeita a religião. Isso é um erro mesmo. Agora essa aqui vai ser a mais difícil. Você quer deixar pro final essa? Vamos deixar pro final. Então vamos deixar pro final. Fala uma coisa ruim do governo Lula, do que já passou. Do governo Lula, PT, pode ser uma coisa ruim. Assim, conciliação com setores que oprimem e maltratam o povo brasileiro. Agora vai ser a mais difícil. Uma coisa boa do governo Bolsonaro. Não tem. O Freixo falou recentemente numa entrevista que a coisa boa do governo Bolsonaro é que está acabando. Tá faltando. Mas falta muito ainda. São quantos dias? 4 meses aí até o final do ano, se acabasse amanhã, eu falaria falta muito. Cada dia, muito destruidor, né? Os caras... Então não tem nenhum fator positivo? Não Zero? tem. Não, me recuso. Diante do fascismo, projeto de morte, não há elemento positivo, não. E quem é o pastor Henrique Vieira? Um homem negro, pai, palhaço, com cabeça de criança, coração de menino, que aposta na rebelião do povo e um dia quer que a vida possa valer mais do que cédula de papel. Fica até difícil falar agora, né? Vai encerrar. Só pedir pra galera se inscrever no canal mesmo e compartilhar. Agradecer a vinda do obrigado mesmo pela pastor oportunidade, Henrique. pelo espaço. Valeu, obrigado. Valeu. Muito obrigado. Um abraço. Valeu.